Boa noite, meus queridos. Acabou. Boa noite. Força de expressão por pura educação, né? Não tá nada bom. Acabou agora há pouco em Itaquera. Corinthians 1, Independiente Del Valle 2. Resultado trágico, né? Trágico. O Corinthians consegue perder mais um jogo em casa pela Libertadores. Segundo jogo que o Corinthians enfrenta um time melhor. Vamos falar português, né? Tanto o Argentino Júnior como o Independiente Del Valle mostraram uma solidez técnica, tática, principalmente, muito melhor do que esse bando que é o time do Corinthians, né? Hoje não faltou vontade, na minha humilde opinião, já vamos falar do jogo bastante, mas resultado trágico que coloca o Corinthians na situação de ter que vencer os 3 jogos que faltam para se classificar. É isso. Simples assim. O Corinthians tem que ganhar o próximo jogo fora de casa contra o Argentino Júnior no estádio Diego Armando Maradona, no dia 24 de maio, né? Para poder continuar sonhando, né? Uma vitória nos colocaria com 6 pontos, ficaríamos 1 ponto atrás do Argentino Júnior, ainda atrás dos caras. O Del Valle, que hoje foi a 6, deve vencer o Liverpool, vai a 9. Depois o Corinthians teria que vencer o Del Valle em Quito para ir aos mesmos 9, mas ficar atrás do Argentino Júnior, que vai vencer o Liverpool do Uruguai em casa e vai a 10. E aí na última rodada o Corinthians teria que vencer o Liverpool em casa para ir a 12. E aí sim o Corinthians classifica porque não tem como os dois vão se enfrentar, não tem como os dois irem a 13 ou a 12. Né? Ou seja, o Corinthians tem que ganhar os 3 jogos. É possível? É possível. É provável? Não, não é. Né? O Corinthians está virtualmente eliminado. Vamos jogar a toalha? Claro que não. Estarei lá no dia 24 de maio torcendo pelo Corinthians, torcendo para o Corinthians se manter vivo. E não temos outra opção a não ser vencermos o Argentino Júnior. Né? O problema não é vencer o Argentino Júnior lá. Eu acho extremamente possível qualquer time minimamente bem treinado, organizado, vencer o Argentino Júnior lá. É um time que é o que? O 8º colocado do Campeonato Argentino. Não é nenhum bicho-papão. O problema é o Corinthians vencer alguém fora de casa nos dias atuais. Né? Aliás, vencer em casa já é difícil. Hoje ficou evidente mais uma vez o deserto que o Corinthians é de ideias, de proposta de jogo, enfim. Não faltou vontade, tá? Parece que ao término do jogo os Gaviões cantaram puta que saudade quando o Corinthians jogava com vontade. E hoje eu vou discordar. Hoje não faltou vontade não, o time correu. O Corinthians fez um primeiro tempo digno dentro das suas limitações, correndo riscos contra um time que sabia o que fazia com a bola, um time que saía jogando lá de trás e conseguia envolver o time do Corinthians, conseguia apertar a nossa saída de bola, coisa que o Corinthians em momento algum conseguiu fazer. E a verdade é uma só, com um pouquinho de sorte hoje o resultado poderia ter sido diferente. Nós tivemos nossas chances, 2 bolas no travessão, aquela bola no último lance que não entra, um cruzamento do Fagner que o Paulinho provavelmente entraria com bola e tudo, e o Roger tentar o cabeceio e não dá certo. Poderíamos ter tido sorte melhor sim, mas o que o Corinthians teve hoje é o azar dos incompetentes, é o azar que os incompetentes merecem ter. Né? O que aconteceu hoje, senhores, não é resultado de hoje. O que aconteceu hoje foi plantado há 4 meses. Uma coisa que essa diretoria do Corinthians vem plantando há muito tempo e que ganhou força quando, em dezembro, o seu Duílio teve a genial ideia de contratar Fernando Lázaro para ser o treinador do Corinthians. Já falei isso 800 vezes, vou falar no máximo mais umas 800, porque eu não me conformo. Não me conformo. Não me conformo com a passividade com que a torcida do Corinthians aceitou isso. Tive que ouvir muita gente falando, você não sabe, você não tem como falar se vai dar errado ou não. Tá bom, então tá. Era provável dar certo com o Fernando Lázaro? Claro que não. Claro que não era. Ou seja, na prática o Corinthians ficou sem treinar, vamos falar português, de dezembro até agora, né? Quando o Fernando Lázaro é mandado embora. Então é como se estivéssemos começando o ano agora, de uma hora para outra. E aí veio o Cuca, aquela situação patética, capitaneada, organizada, pensada por um presidente patético, né? Que teve que mandar o cara embora, o cara saiu, enfim. Chega de falar do Cuca, e saco cheio das viúvas do Cuca, tá? Vão pra casa do... Não posso falar, o pessoalzinho continua entrando nos comentários aqui. Ai, lacradores, mandaram o Cuca embora. Pô, vão vocês e o Cuca pra aquele lugar, tá de saco cheio de viúva do Cuca. Esse o Corinthians, sem treinador, no desespero, vai atrás de Vanderlei Luxemburgo. Eu já vou falar do Vanderlei, tá? Antes eu queria falar do jogo. Escalar o Corinthians primeiro, né? Vamos a campo com Cássio, Fagner, Gil, Murilo, vamos falar bastante do Murilo hoje, e Bidu, Fausto Vera, Maicon, Juliano e Adson, e Yuri e Roger Guedes, né? E queria dividir com vocês minhas anotações, porque eu acho que mostra o que foi o jogo e o que eu vi do jogo, tá? Logo com 2 minutos,
O Bidu quase faz um pênalti bizarro. Assim, um lance temerário do Bidu. O juiz ainda bem achou que o cara se jogou. Um lance perigoso, perigosíssimo. 2 minutos de jogo. Poderia ter sido pênalti para os caras e talvez encerrasse a carreira do Bidu de maneira precoce. Ainda bem que o cara não deu. Aos 10 minutos de letra, o Roger Guedes quase faz um belo gol. Aos 11, o Murilo, que fez um belo jogo até um certo ponto, já vamos falar disso, cabeceia a bola no travessão. Aos 20, gol dos caras. Eu queria rever depois o lance para saber exatamente como que a bola, o cara saiu cara a cara ali antes, tá? Começo da jogada, não só apenas o lançamento pro cara. Golaço do cara, o cara entrou batendo alto, disse que golaço. Eu vi gente criticar o Cássio, pelo amor de Deus, tá? Cacetada. Aquele lance que o Cássio não sabe se o cara vai bater cruzado ou não, o cara dá uma cacetada alta, não tem o que fazer. Golaço dos caras. Corinthians empata aos 35 num belo gol. Porque foi um belo passe do Adson, que foi, na minha humilde opinião, o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo, pro Roger Guedes, sempre ele empatar o jogo. Fala do Adson aí, falo. Se o Adson fizer isso em todo jogo em casa, já é alguma coisa. Mas ele faz isso a cada 10 jogos em casa e fora não pega na bola. Se você aí tá feliz em ter Adson no teu time, felicidades. Democracia é isso aí. Eu torço pro Corinthians, pra mim é muito pouco. Mas o Adson de fato fez um bom jogo hoje, tá? Depois aquele lance do Yuri impedido. Time dos caras saía jogando lá de trás. É isso. Time dos caras bem treinado saía jogando lá de trás. Bem o Murilo, anotei aqui. Adson bem. Corinthians fez um primeiro tempo ok, com vontade. O resumo seria esse, tá? Vontade não faltou. Tanto que o Corinthians conseguiu criar chances, né? Mesmo sendo bagunçado, taticamente falando, conseguimos criar chances e poderíamos ter tido sorte melhor no primeiro tempo, minha humilde opinião. No segundo tempo, aos 7 minutos, o Maicon faz a merda que praticamente define o jogo, né? Ele foi recuar uma bola... Um passe que veio quadrado para ele. Quero saber quem foi que fez a gracinha de dar aquele passe para ele por cima do jogador do Del Valle, um chapeuzinho no cara do Del Valle. Não sei quem foi o imbecil que fez isso, mas aí alguém fez a merda e o Maicon sentou em cima, né? Deu um tapa na direção do Cássio e ele deu um passe pro jogador do Del Valle fazer o seu segundo gol. O mesmo cara que fez o primeiro gol fez o segundo. Aí eu escrevi aqui, Murilo teve culpa no lance do segundo gol. Então vamos lá, primeiro, Murilo fez um belo jogo, mostrou firmeza, teve personalidade, estava muito bem, cabeceou bola no travessão. E só para ficar claro, tá? Encontramos um zagueiro, tô feliz com ele, para mim é titular, tá ótimo. Apenas digo para vocês que no lance do gol especificamente, faltou uma experiência para ele, porque ele chega inteiro no lance. Ele perdeu no corpo pro cara. Era lance para ele chegar com mais força no ombro e ganhar. Ele estava inteiro no lance. Ele perdeu no corpo pro cara. Na sequência, Gil e Yuri na trave. Na sequência, Juliano cai sozinho. Que partida, mais uma do Juliano. Cara, o que é o Juliano, né, mano? Que coisa... espero que o Vanderlei enxergue essas coisas, né? Aliás, essa é a grande questão. Quanto tempo vai levar para o Vanderlei enxergar várias coisas que nós já enxergamos faz tempo, né? Uma delas é o Juliano. Na sequência ele sai, né? Entram Paulinho e Pedro, sai Juliano e Yuri. Entram Paulinho e Pedro, e eu fiz uma anotação aqui. E daí pra frente começa a piorar. Porque o Vanderlei vai mexendo. A impressão que dá é que tá no desespero. Às vezes é desnecessário, já falei isso aqui algumas vezes. Às vezes os caras querem porque querem fazer as 5 alterações, às vezes não precisa. O time do Corinthians não estava mal. Eu acho desnecessário você mexer tanto na estrutura do time assim a ponto de matar o time. E daí pra frente o Corinthians praticamente acabou. Tá? Tivemos algumas chances no abafa, assim, um lance esporádico outro, mas piorou demais o time do Corinthians aí pra frente. Sai o terceiro gol dos caras ainda. Terceiro gol, os caras brincaram dentro da área. O cara brincou dentro da área pra fazer o gol, né? Ninguém gosta no cara, ninguém chega no cara. Pra nossa sorte, um impedimento milimétrico ali que deu a sobrevida pro Corinthians, né? Dava pra buscar o empate. Sai Maicon e entra Duqueiroz. Mais uma partida assim bizarra do seu Duqueiroz, né? O que é o Duqueiroz, mano? Incrível como esse cara enganou tanta gente por tanto tempo. Cabeçada do Pedro aos 25. Cabeçada do Pedro, nem lembro que lance foi esse. Time dos caras, time melhor. Saíam jogando, apertavam a nossa saída de bola. Sai Fausto Vera, e sai o Adson também. Entra o Matheus Araújo e Romero. Já é puro desespero, né? O Vanderlei acho que não sabe o que fazer. E um quase gol do Corinthians aos 49. Não deu. O jogo acabou e o Corinthians perdeu pro Independente Del Valle mais uma vez jogando em Itaquera. Segundo jogo com o Del Valle em Itaquera, segunda derrota do Corinthians. A outra foi naquela semifinal da Sula, né? 2019.
Perdemos de 2-0, fomos buscar o resultado em Quito, não deu 2-2 e os caras foram para a final. E o Corinthians foi eliminado. No final do jogo, o Roger Guedes falou em recuperar aquele futebol do começo do ano. Ô Roger, com todo respeito, no começo do ano jogamos contra Santo André, jogamos contra Mirassol, jogamos contra os times assim, né? Pô, fizemos um belo jogo contra o Palmeiras, verdade, mas tinha um diferencialzinho em campo naquele jogo contra o Palmeiras, né? Um certo Renato Augusto, que não joga faz tempo e não jogará tão cedo, né? Enfim. Como eu disse, o que aconteceu hoje não começou hoje, né? Não foi resultado assim. Não é só a falha do Maicon. Não é esse o ponto, né? É um pacote, né? Uma coisa que vem sendo gestada faz tempo. O Corinthians hoje planta o que colheu, né? E o narrador, depois da Paramount, falou que a torcida pediu a saída do Duílio. Eu queria saber de onde veio isso, se vem da Oeste, se veio de onde, ou se veio das organizadas. Se veio das organizadas, parabéns a todos e muito obrigado. Tava na hora, né? Tava na hora de acordar e entender que o nosso problema é o seu Duílio. Não é Roberto de Andrade, não é o Romero, lamentável Romero, não é a falha do Maicon, não é do Queiroz, não é Juliano, porque é tudo isso e mais um pouco. E quem que faz esse tudo isso e mais um pouco é esse medíocre. Aliás, perdão, eu tomei bronca do Luiz Paulo e do Marcelo Ceribelli, que me disseram: Kaká, para de chamar esses caras de medíocre. Medíocre é mediano, é média. Esses caras não são medianos, vocês têm toda a razão. Passaria a usar agora o adjetivo patéticos, né? Ou seja, o patético Duílio. Duílio, o fraco. Duílio, o pior presidente que eu vi no Corinthians. Marlene Matheus era fraquinha, é verdade, mas esse Duílio consegue ser patético. E o Corinthians hoje planta o que colheu com esse presidente pateta, fraco, inepto, inapto, esse pobre coitado, esse bingueiro falido que é o seu Duílio Monteiro Alves. Vanderlei vai ter muito trabalho para identificar todos os problemas do time. Então vamos lá, vai mesmo, né? E vamos falar um pouco do Vanderlei. O Corinthians anunciou ontem a contratação de Vanderlei Luxemburgo. Muitos de vocês queriam que eu fizesse um vídeo, eu deixei para fazer hoje, para falar tudo numa vez. Então vamos lá, para vocês mais novos aí que não sabem, tá? O Vanderlei foi um baita treinador. O Vanderlei, no final dos anos 90, nos anos 90, foi responsável pelas grandes glórias do Palmeiras da Parmalat ali na primeira metade dos anos 90. Depois ele vai para o Flamengo, naquele time dos sonhos lá, né, que não deu certo. Vem para o Corinthians, é campeão brasileiro em 98. Aquele time de Rincon, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho. Aquele meio de campo mágico do Corinthians. Campeão brasileiro contra o Cruzeiro em 98. Título esse que leva o Vanderlei para a seleção brasileira. Na seleção, o Vanderlei não deu certo. Vários escândalos, já vamos falar daqui a pouco disso daí também. O Vanderlei depois volta para o Corinthians em 2001 e mais uma vez faz uma baita campanha no Paulista 2001. O Corinthians precisava de 10 vitórias, 9 vitórias nos 10 jogos que faltavam. E o Corinthians ganha 9 jogos seguidos. Se dá o luxo de perder o último para o São Paulo, que foi eliminado, nem se classificou. O Corinthians se classifica, faz aquela semifinal histórica contra o Santos, do gol do Ricardinho aos 48. O Corinthians vence o Botafogo de Ribeirão na final. Perdemos a final da Copa do Brasil pro Grêmio, é verdade. Depois o Vanderlei sai. Vanderlei que ainda é campeão brasileiro no Cruzeiro em 2003, campeão brasileiro no Santos em 2004. Fez vários bons trabalhos ainda, ganhou vários títulos ali no Santos. Enfim, em 2008 ele ainda é campeão paulista com o Palmeiras. O Palmeiras não conquistava um paulista desde 96, também com ele, tá? Ou seja, o Vanderlei foi monstro. Para vocês aí mais novos que não sabem, o Vanderlei foi monstro. Um baita treinador. Só tem um problema. O Pô fechou, né, o cara do projeto, malandro, carioca esperto, entendeu? Já vamos falar do carioca esperto, que é o Vanderlei. O Vanderlei se perdeu, ou simplesmente desmotivou. E já faz muito tempo que o Vanderlei não tem um trabalho decente para mostrar. Muito tempo. Eu não consigo sequer me lembrar qual foi o último bom trabalho do Vanderlei. Mas é incrível como tem um lobby a favor do Vanderlei. Toda vez que o Corinthians é uma fase ruim, não sabe o que fazer, Vanderlei, eu falo, olha, vocês são de brincadeira, né? Vocês são de brincadeira em cogitar Vanderlei Luxemburgo pro Corinthians. E eu acho assustador o Corinthians trazer o Vanderlei. Vocês vão falar pra mim, pô, mas não pode ser que dê certo? Como é que você sabe que vai dar errado? Você não pode falar que vai dar errado. Vocês falaram a mesma coisa pra mim quando trouxemos o Lázaro, né? Mesmo argumento estúpido, né? Você não tem como saber se vai dar errado. Eu não tenho, eu não sou adivinho. Mas pela lógica, a gente vai no que é provável.
É só usar uns 3 neurônios dos vários que nós temos para falar, olha, por que vai dar certo? Por que vai dar certo? Pode ser que dê? Pode, claro que pode. Pode ser que eu ganhe na loteria? Pode ser. O Corinthians pode ser campeão da Libertadores? Pode ser? Pode. Vai falar que não? Por que não? Claro que pode ser. É possível? É possível. É provável? Não é provável. Pô, o que você faria então? Então, vamos lá. O mesmo que eu faria, vou dar uma comparação, tá? Aqueles mesmos que dizem que mas não tem quem trazer para o lugar do Renato Augusto. Então vamos lá. Vocês tiveram 2 anos aí vendo a diretoria de futebol, Alessandro. Eu queria saber o que o Alessandro faz ali. Sério mesmo, eu queria saber o que o Alessandro faz ali. Porque o Corinthians, sabendo que o Renato machuca demais, teve todo o tempo do mundo, teve 2 anos para procurar um outro cara. E o Corinthians não traz. O Renato é insubstituível. No mundo, não tem ninguém igual ao Renato. No mundo, são 7 bilhões de pessoas, não tem ninguém para vocês encontrarem e colocar pro lugar do Renato. Isso ofende a minha inteligência. Isso só mostra a completa incompetência dessa diretoria patética. Com o Vanderlei, a mesma coisa. Você vai e contrata o Fernando Lázaro em dezembro. Muito bom. Olha, existe uma enorme possibilidade de não dar certo. O que você vai fazer quando não der certo? Você vai no Tite, claro, é o óbvio. E se o Tite falar que não, como ele já tinha sinalizado que diria que não? Você vai atrás de quem? Não é possível que o Corinthians não tenha um plano B. Não é possível que o Corinthians não esteja... O Corinthians, porra. Não é o Botafogo de Ribeirão. Não é o Paysandu. O Corinthians. Não é possível que o Corinthians não esteja monitorando o mercado para saber onde há bons treinadores ou não. Aí no desespero, traz o Luxemburgo. É patético. É patético, entendeu? Uma coisa assim ridícula. Vamos torcer pra dar certo agora? Claro, temos opção. Agora não temos opção. Torci pra cacete hoje, vou torcer demais nos próximos jogos, vou torcer pra alguma coisa totalmente inesperada acontecer. Que é Vanderlei Luxemburgo voltar a ser um grande treinador de futebol. É possível? É possível. É provável? Não é. É só isso que eu tenho pra falar. E aqueles que estão aí super felizes com a contratação do Vanderlei, eu não consigo entender. É por causa dessa mentalidade que nós estamos onde nós estamos. Enfim, Vanderlei que é um cara problemático, Vanderlei que é um cara que sempre esteve envolto com confusões, com coisas esquisitas, com estelionatos, dizem, eu não posso falar. Vanderlei foi condenado. Aí você vai falar agora, pronto. Agora vai falar da vida pessoal do cara de novo, igual vocês fizeram com o Cuca. Então vamos lá, viúva do Cuca. Você patético aí que lamenta até agora o que aconteceu com o Cuca. Não, o Vanderlei não é igual ao Cuca, tá? O Vanderlei, até onde eu sei, não comeu uma menina de 13 anos junto com mais 2 caras do time dele, tá? Nesse ponto o Vanderlei não chegou. Teve o assédio à manicure, ele foi inocentado no caso do assédio à manicure, tá? Ele pode no máximo ter tentado pegar a manicure falou não, correu, gritou e meteu um processo nele, que ele foi inocentado. Não digo que ele não fez nada, mas não dá pra comparar. Vocês conseguem perceber a diferença? Não é difícil enxergar a diferença, né? Vanderlei, quando era treinador da seleção brasileira, se envolveu em escândalos. Vanderlei sempre foi acusado de ter participação em compra e venda de jogadores dos times que ele treinava, tá? Eu não estou falando nada, não sou eu que estou falando. Quem falou foi a secretária dele. Secretária essa que tinha suas coisas no nome dela porque ele colocava no nome dela. Vanderlei fazia seus esquemas com os jogadores, botava no nome da mulher e, claro, não declarava. Foi condenado, não é minha opinião, ele foi condenado à prisão por 1 ano e não sei o que, papapá, na época que ele treinava o Cruzeiro ainda. Foi revertido, claro, em serviço comunitário, pagou cesta básica, aquelas coisas todas, tá? Depois teve outra com o Vanderlei. Mas que você tá falando isso? Não tem a ver se falar isso? Tem! Pra gente saber, pra vocês verem quem é o cara. Vanderlei depois foi condenado, mais uma vez condenado, por fraude eleitoral. Vanderlei resolveu ser senador por Tocantins. Sensacional, todo mundo é muito esperto, E ele resolveu ir para Tocantins, ser senador por Tocantins. Diz a lei que você tem que ter 3 meses pelo menos de domicílio. E o Pofechô apresentou documentos falsos, né? Pegaram os documentos falsos, ele foi condenado por isso. 8 anos inelegível, aquelas coisas todas. Enfim, isso tudo para falar que é um cara cujo caráter eu não admiro. Só isso, tá? Vocês vão falar, dane-se o caráter do cara, coisa não é assim, tem que... Tá bom, eu só tô falando quem é Vanderlei Luxemburgo. E é por essas e outras que ele perdeu totalmente o foco no futebol. Totalmente. Qualquer pessoa que jogou pôquer uma vez na vida sabe que o Vanderlei é habitué das mesas de pôquer, que ganha muito e perde muito. Ou seja, é um cara desfocado. Só tô tentando mostrar isso pra vocês. O Corinthians contratou um cara que já não é de hoje
perdeu totalmente o foco no futebol. E eu ficaria extremamente surpreso se der certo. Vou torcer para isso, mas demais, que o Vanderlei seja campeão do mundo com o Corinthians. É o que eu quero, é o que todos queremos. É possível? É possível. É provável? Não, não é provável. Tá? É isso que eu tinha para falar para vocês. Claro que eu tenho que agradecer a todos vocês que entram aqui embaixo no canal no YouTube e clicam no valeu, aquele botãozinho que tem do lado do joinha ali, do like, e mandam um dinheirinho pro canal. Muito obrigado, vocês me ajudam muito. Os ingressos estão caros. Viagem para Argentina, vou ter que pagar em 32 prestações. Então, o seu Enzo Soler, de novo você, Enzo, muito obrigado. Matias Vilhena, de novo você, Matias, muito obrigado. Matheus Pereira, Franklin Amorim, Thiago Marmo, Vera Catalão. Ah, mamãe, eu te amo, fofa. Camilo Rodrigues, ele voltou. Fazia tempo que eu não falava Camilo Rodrigues aqui. O cara voltou e voltou com tudo. O cara é um animal. Camilo, eu te amo. O Revson, 1709, mandou ienes japoneses. Revson, não tenho ideia de quanto é que você mandou. Depois eu vou fazer a conta, ienes japoneses. Muito obrigado. O cara tá vendo a gente lá do Japão, sensacional. E o Rincon 8 também deu aquela força pra gente. É isso aí, senhores. É isso aí. Oremos que São Jorge nos ilumine. Com certeza ele assim fará, porque uma hora as coisas vão começar a dar certo. E talvez seja só depois, né? Quando nos livrarmos desses cânceres que tomaram o Corinthians, né? Se é verdade que hoje os Gaviões cantaram Duílio Cusão fora do Timão, depois me digam, por gentileza, se é isso. Porque quando o cara falou organizadas pediram saída do Duílio, eu imaginei que cantaram isso, né? A esperança, então, tá? Se a torcida do Corinthians finalmente enxergou qual é o problema, vai começar a pegar no pé, pressionar por isso, minhas esperanças estão renovadas, tá? Vou até dormir um pouquinho mais feliz hoje. É isso aí, senhores. É isso aí. Voltamos no final de semana. É o Botafogo no Rio? É isso? Se não for, peço desculpas. Vou checar. Esqueci de olhar. Devia ter olhado. É isso aí, senhores. Não é fácil, né? Torcer pro Coringão é uma arte. Mas dominamos essa arte, né? Dominamos e eu amo muito. É isso aí. Abraço a todos e vai Corinthians.